falamos da importância do Porto Sul. Falamos da importância do Porto Sul. Falamos diversas vezes da FIOL, da importância dessa ferrovia. Vai mudar o cenário, vai mudar a logística e a gente precisa da FIOL. E a gente precisa do Porto Sul. O ano passado falamos muito sobre isso. Esse ano a gente não falou quase nada. Por quê? Porque veio a informação de que, olha, o porto está certo, o porto tá ok, nós vamos construir o porto e vamos concluir a ferrovia. O que aconteceu? A população de Ilhéus, a sociedade ilhéense, as autoridades de Ilhéus se acomodaram, porque houve uma confiança. As autoridades disseram, falou, tá tudo certo, fica tranquilo, não vamos mudar o traçado. Só que agora a gente observa que tem outros trechos, outras ferrovias, outras rodovias, outros tudo avançando, acontecendo, e o Porto Sul nada, e a FIOL deu uma parada. Preocupados com isso, eu convidei aqui Helder Mendonça, que é um especialista em ferrovia, especialista e vai tratar desse assunto aqui com a gente. Ele está acompanhando isso. É uma das pessoas que mais conhece de logísticas no mundo. E vai conversar com a gente agora. Helder, satisfação mais uma vez ter você em nosso programa. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, tudo bem. Precisamos melhorar, tá tudo bem, vamos em frente. Bom dia, Vila, bom dia, Aline, bom dia, Neto. Muito obrigado, é uma honra muito grande estar aqui. Eu que passei 30 anos no mundo, fico muito feliz de estar aqui na minha terra. Eu sou de Ilhéus, já estive aqui 2 vezes, tive a honra de estar aqui 2 vezes. E quero registrar que Ilhéus precisa muito da logística internacional. Ilhéus precisa muito do comércio internacional. Ilhéus tem que crescer como o mundo está crescendo. Isso. Então, e nós tivemos a felicidade de fazer o projeto bioceânico de Ilhéus para Mara Rosa, para o Acre e para o Pacífico. Isso tem 10 anos. Você me ajudou muito, Vila. Vou lhe chamar de você porque você é jovem. Claro. E Aline, nós participamos muito, Neto, nós temos condição de fazer um trabalho muito grande para beneficiar a região. Porque se o Mediterrâneo hoje é rico, se os Estados Unidos, a costa oeste, a costa leste são ricas, se a Índia é rica, a China é rica, nós também temos a oportunidade, tivemos o privilégio de ter essa condição de interligar a América do Sul via Brasil, via Peru. Trabalhei muito no Peru, trabalhei muito no oeste do Brasil, e o Porto Sul é de uma oportunidade ímpar, porque nós temos a melhor logística, que significa Ilhéus, Mara Rosa, passando por Ipiaú, passando por Jiquié, passando por Brumado, Barreiras, chegando em Mara Rosa, entroncando com a Norte-Sul. Eu trabalhei na Norte-Sul durante 2 anos, e entroncando com a FICO. Então são 2 hubs gigantes que tem, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste e a Ferrovia Norte-Sul. E com a nossa FIOL, está ligado o Atlântico e o Pacífico para ter condição de importar e exportar bilhões de toneladas, onde está indo. O mundo está indo para 10 bilhões de pessoas daqui a 25 anos. E nós temos uma Bahia riquíssima no oeste, crescendo 10% ao ano. Temos um oeste brasileiro riquíssimo, com o Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, o sul do Pará, o sul do Amazonas. E tudo isso é uma oportunidade ímpar para Ilhéus. O único objetivo desse trabalho é que Ilhéus tenha renda, Ilhéus tenha receita, que Ilhéus tenha impostos, tributos, emprego, qualidade de vida, para que o ilhéense possa superar a perda do cacau, a perda da fruticultura, que o cacau gourmet chegue cada vez melhor na Cabruca, mas que a gente não deixe e fique fora da logística internacional, porque nós temos de fato a melhor logística. Não tem sentido as cargas chegarem em Brumado e ir para Salvador, em Brumado e Itanhaçu, e ir para Vitória, ir para Santos, rodar mais 30%, 40% da distância, se logística hoje é tempo e distância. Então nós temos condição... Agora, quando nós falamos, inclusive hoje eu percebo que a sociedade ilhéense, que a população de Ilhéus conhece um pouco já e sabe da importância.
do Porto Sul. Isso é importante. Por quê? Porque você não pode defender, você não pode amar aquilo que não conhece. Então, hoje eu percebo que a sociedade já tem um entendimento melhor e sabe da importância da construção do porto e da conclusão da FIOL, desse trecho de ferrovia até chegar o Porto Sul em Ilhéus. A ferrovia, a FIOL, esse trecho está parada? Adiantou alguma coisa? Do ano passado para cá, teve algum avanço ou não? A situação é tão séria, não teve avanço na FIOL 1. Na FIOL 1, isso. Que eu tenho direto... Que é a que nos interessa. Exatamente, que é de Caetité para o Porto Sul em Ilhéus, na região norte. A situação é tão grave que os vereadores, o professor Gurita, o presidente César Porto, a própria vereadora Enilda, Gilmar, todos eles estão envolvidos. Desculpa eu não citar todos os vereadores. Rúbia Carvalho e a frente parlamentar tem lutado muito porque eles percebem nitidamente que tudo no Brasil está andando a nível de logística. A FCA está andando, a FIOL 2 está andando, o Ministério do Transporte, o Ministério de Portos e Aeroportos, o ministro Renan Filho, o ministro Silvio Costa, todos estão andando muito, mas, lamentavelmente, especificamente entre Caetité e Ilhéus, não existe nenhum avanço. Não existe também nenhum avanço em relação ao Porto Sul. Está tudo parado e é uma oportunidade ímpar para a nossa região fazer com que a logística do mundo seja integrada a Ilhéus, que é o melhor ponto da América do Sul hoje, para que a gente possa fazer a conexão do Peru, do oeste do Brasil, do oeste da Bahia. Então nós estamos, respondendo objetivamente, parados em relação a Caetité e Ilhéus. E Caetité e Ilhéus é a melhor logística para transportar bilhões de toneladas do oeste do Brasil, do oeste da Bahia para o Atlântico, como do Peru para o Atlântico, como do Pacífico para o Atlântico. A Centro-Atlântico, você falou que está avançando também. Quando a ferrovia, a FCA, avança lá e a nossa aqui não avança, você percebe que tem algum interesse nisso? Nítido. A FCA, e parabéns para o mundo, sim, parabéns para as empresas internacionais, a Brookfield, a Mitsui, o BNDES, a Vale do Rio Doce, parabéns para todos eles. Não temos nada contra o desenvolvimento do mundo, que a FCA cada vez seja melhor, que é uma interligação de norte a sul entre Salvador, Aracaju, Minas, São Paulo. Mas de forma nenhuma pode deixar de ter a longitudinal da latitude 14 da latitude 15, que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Se a gente não tivesse a melhor logística, se a menor distância entre dois pontos não fosse uma reta, eu estaria parabenizando a FCA e dizendo não, a logística deles é melhor do que a nossa, e a nossa de fato pode ficar para um segundo momento, para daqui a uma década, daqui a 2 décadas, mas é ao contrário. A nossa logística de FICO, FIOL, Porto Sul é disparada a melhor logística, porque a menor distância, as terras estão antropizadas, nós podemos fazer as ferrovias andarem como a BAMI pretendia há 17 anos atrás. Passaram 17 anos e a melhor logística, que é a melhor condição para o interface com a comunidade europeia, com a China, com a Índia, são as bilhões de toneladas saírem do Porto Sul e não ir para cidades grandes, urbanas, como é Salvador. Eu morei em Salvador a vida inteira, como Ilhéus, para a gente ir para dentro do tecido urbano, para exportar bilhões de toneladas por dentro de Salvador, por dentro de Vitória. Que eles façam também as exportações, e cada vez melhores, com as perimetrais que eles criaram, com as pistas expressas que eles criaram. Nota 10, ótimo. É uma opção. Mas não pode deixar de ter a logística da FIOL, porque é uma linha reta, praticamente, entre o porto de Xangai, entre o porto de Ilo, que eu trabalhei, entre o Rio e em Lima, você tem uma linha reta para Ilhéus, para Ipiaú, para Jiquié. E isso é custo-benefício, a tonelada métrica mais barata e o menor tempo, porque logística é tempo. Um navio de 450 mil toneladas, 480 mil toneladas, aqui no porto, vai ganhar 13, 14, 15 dias. Isso é uma fortuna em logística internacional. E a nossa tonelada vai ser muito mais barata, porque nós temos uma distância 30% menor. E nós não vamos ter os interfeitos das grandes capitais. A carga chegou em Piauí, chegou em Jiquié, chega em Ilhéus e embarca. E numa distância muito menor, com 11, 12 dias a menos. Então, claro que essa logística tem que ser explorada. Aí teve uma reunião em Salvador semana passada,
estava o ex-governador Rui Costa, estava o secretário Marcos Cavalcante, e eles aprovaram a concessão da FIOL. Ótimo! Ou, desculpe, da FCA. Eu acho muito importante que a FCA exista. Depois teve uma reportagem com a Vale, tá todas essas reportagens, estou aí com você que é jornalista, sim, PhD, você pode entender bastante isso. Depois nós tivemos várias reportagens que circulam o Brasil inteiro, que a renovação da concessão é uma beleza, que tem que ter a movimentação da FIOL 2, a FIOL 2 está todo vapor para concluir, a FIOL 2 já está 70% pronto, a FIOL 3 já está pronta, e a nossa FIOL 1, 37% pronto, e parado, que é pior. Então, ter o aquecimento da FIOL 2 é muito bom. Agora, a melhor ligação Pacífico-Atlântico significa a latitude 14, que é Ilhéus, Caetité. Essa deveria estar funcionando, porque são bilhões de toneladas que o mundo compra. O Brasil hoje já alimenta 1 bilhão de pessoas. O Brasil tem condições de alimentar 2 bilhões de pessoas. Então nós precisamos de um porto de alta escala, de escala exponencial, de crescimento exponencial, como acontece nos portos do sul da Espanha, no sul da França, no Mediterrâneo, na Flórida, em Roterdã, no norte, no Mar do Norte. Nós temos condições iguais ou melhores de fazer essa exportação. E aí os vereadores batem comigo direto, de domingo a domingo. Professor Gurita, parabéns. Professor César Porto, parabéns. Rúbia, nós temos que conseguir com que todas as logísticas da América do Sul e do Brasil aconteçam, mas a nossa, que é a economicamente mais viável, que é a tonelada métrica mais competitiva, não deixe de liderar o assunto. Isso. Até porque, professor Vila, com o crescimento que nós estamos tendo no mundo, vamos precisar de navios maiores do que 450 toneladas. 1.000 toneladas, 450 mil toneladas, são navios de 400 metros de comprimento e 60 de largura. Então são navios que têm 30 mil containers. Esses navios hoje são shop centers flutuantes, que a China manda para os Estados Unidos, que a China manda para a Índia, que a China manda para a comunidade. E você imagine chegar a 30 mil containers de uma vez só em um país, com confecção, com linha branca, com chip, com toda a linha de mecatrônica, toda a linha de robótica. Isso alimenta um país, isso pode chegar aqui pelo Porto Sul. E aí qual é a grande riqueza nossa? Itacaré serve como CD de distribuição, Jequié como CD, Piauí, Itabuna, que liga a BR-101, você falou em rodovias, e Jequié, que liga a BR-116 a Rio Bahia. Nós podemos ter um hub de conexão na região e ser um dos maiores lugares de trade do mundo, porque o Porto Sul alimenta toda a região sul da Bahia, e essa região sul da Bahia pode suprir Vitória da Conquista, pode suprir até Salvador, pode suprir Barreiras. Com toda a conexão, você ter centenas de CDs de todos os itens que vão ser importados pela cabotagem. Além disso, Vila, pode importar todos os fertilizantes para bilhões de toneladas produzidos no oeste da Bahia, algodão, soja, milho, trigo, todos os medicamentos. Hoje o Brasil, Vila, tem mais boi em pé do que gente. Entende? Esses animais precisam de veterinária, precisam de cuidado, precisam de atenção. E isso aí é o quê? Produtos medicamentosos, farmacêuticos e fertilizantes, tudo isso entraria por aqui. Todo o gás da linha da energia limpa que nós estamos, com a eólica, tudo isso pode ser suprido pelo Porto de Ilhéus, porque é free, é livre. O porto tem calado, nós não temos perímetro urbano, nós não temos desmatamento, e a gente pode ter riqueza. Aí o que acontece? Vamos ter renda, os prefeitos vão ficar maravilhados, porque vai ter recursos, vão ter impostos recolhidos, vai ter fim social, Confins, PIS, todo mundo vai ter emprego, todo mundo vai ter renda, todo mundo vai ter dignidade, a cidade vai ter receita, e Ilhéus pode ser, por que não, uma Cancún? Teve uma matéria que acabou preocupando bastante. O vice-presidente da Vale, ele descartou a compra da Mami com a inclusão da FIOR. Ele disse que a Vale cuida de mineração e não de logística. Isso é preocupante, essa declaração do vice-presidente da Vale? Com todo respeito ao vice-presidente, é extremamente preocupante. Porque a Vale faz logística. Eu trabalhei no Porto de Itaqui, eu trabalhei na ferrovia Carajás. E a Vale fez toda a logística. Hoje o Porto de Itaqui, que é da Vale também, é da Brookfield, exporta container
exporta proteína, exporta celulose, Big Bag em celulose, eles fazem tudo. E eles estão nesses portos, a Brookfield e a Mitsui, a VLI, que é Vale, tem toda essa conexão mundo. Eles são maravilhosos no Porto das Madeiras, eles são maravilhosos em Itaqui. Eu trabalhei em Itaqui 2 anos, eu trabalhei em Pecém, pela ferrovia, eu tive a honra e o prazer de trabalhar com o Dr. Norberto durante 25 anos, depois com o Dr. Eliezer Batista da Vale durante 2 anos. E a Vale pratica logística e exportação em grande escala. Nós somos um exemplo internacional de exportação de minério por Itaqui, por Carajás. Eu trabalhei em Carajás. Então, ele é de uma infelicidade muito grande do vice-presidente, eu vou até abster o nome dele, porque isso deveria acontecer no Porto Sul tão quanto em Itaqui. E nós temos todo o oeste da Bahia e a mineração. O Brasil hoje está exportando 1,4 bilhão de minério. E precisa de portos abertos, portos competitivos, porto com calado, porque um navio de 450 mil toneladas precisa minimamente de 18 metros de calado. E nós temos isso aqui. À vontade, muito mais. À vontade, muito mais, porque a gente pode... As obras onshore, olha o absurdo, as obras onshore de continente estão feitas, foi feita pelo governo do Estado. Aí a vereadora Enilda pode contribuir muito nesse sentido, que as obras onshore estão prontas, falta começar a offshore, só que tem 17 anos de atraso a offshore. Então não tem condição nenhuma. Aí o mineiro e o capixaba, parabéns para os dois, são brilhantes, o Porto de Tubarão, o Porto de Kennedy, Minas supre os portos do Espírito Santo com toda a competência pela FCA. A FCA está integrada no Triângulo Mineiro. É uma condição maravilhosa, porque nós vamos ter muito mais carga do que a gente imagina, e esses portos vão ajudar. Agora, abortar, preterir, afastar a melhor logística, que é Porto Sul, Caetité, porque comercialmente, para Brookfield, para Mitsui, para VLI, para Vale, nós vamos dividir o bolo. Mas eles têm que entender que esse bolo vai crescer muito, porque o agro brasileiro está crescendo 7, 8% minimamente ao ano. Então, eu estou dizendo que em 5 anos a gente dobra uma produção. Porque se você cresce 15% ao ano, em 5, 6 anos você está no dobro. E você vai precisar ter condição de exportar, trafegabilidade e condição de logística para que a gente possa suprir o mundo, que o mundo está pedindo ao Brasil. Brasil, me dê proteína. Brasil, me dê logística. Brasil, eu preciso de alimento, preciso de medicamento. O Brasil tem uma condição ímpar de minério. Os minerais hoje são nobres por causa do chip. Tudo hoje é chipado, está tudo aqui dentro de uma máquina dessa, é chip puro. E aí você tem a tecnologia da informação, você tem a mecatrônica e você tem a condição de ter a robótica em grande escala. E isso, na verdade, para um país civilizado, você automatizar uma linha de produção não é desemprego. Porque o efeito multiplicador, por exemplo, um carro, você bota uma robótica, você enxugou a linha de produção do carro. Muito bem. Mas você vai produzir 200% mais. Então você vai exigir mais pneu, mais motor, mais óleo, mais painel, mais lataria, mais funilaria, que as montadoras vão ser supridas por isso. Mais concessionárias, mais autopeça. Você tem um efeito multiplicador muito grande, todo mundo se emprega. Agora precisa ter conhecimento. TI, a tecnologia da informação. Nós temos que ter educação de base, que você falou, para que essas pessoas possam ter empregos e possa todo mundo crescer. O grande exemplo é a Índia. É uma potência de TI. O Vale do Silício, Califórnia, também é a mesma coisa. Então nós temos que ter essa competitividade e a gente precisa começar como? Na logística. Porque a logística traz receita, a logística traz dinâmica, a logística traz influência internacional. E da influência internacional, Ilhéus tem outra bênção. Se chegarem os indianos, os espanhóis, os italianos, os gregos, os chineses, os coreanos, os americanos, eles vão trazer conhecimento internacional e isso fomenta turismo. Turismo. O Porto do Malhado pode receber a cada 2 dias um navio de turismo. Porque a FIOL, porque a Bioceânica fez com que o mundo internacional tivesse dentro de Ilhéus. Itacaré pode virar um Cancún. Ilhéus pode virar um Rio de Janeiro, porque nós temos todas as condições morfológicas e físicas. Por estarmos na latitude 14 é uma sorte muito grande. Então eu peço, continuo pedindo a vocês, vereadores, doutores vereadores, professor Gurita, continuem me ajudando,
Professor César Porto, continue me ajudando. A ajuda tem sido fundamental. Eles têm contribuído muito. Vila, você aqui na sua presença, continue nos ajudando, a Dilson, a todos que estão envolvidos. Desculpe não citar o nome de todos, mas nós precisamos fazer com que Ilhéus não perca a melhor oportunidade do mundo hoje, que é a comunicação internacional. E nós estamos 100% equipados para ter essa geração de riqueza e Ilhéus ter renda, ter dignidade, ter comida, ter alimento e geração de vida. O que me preocupa nesse momento é que a gente sabe que tudo isso aqui é uma questão política. Por quê? Porque, logisticamente, Ilhéus é o melhor destino. Acabou, isso é fato, né? Está provado isso. E, politicamente, me preocupa o ex-ministro, ou melhor, o ministro Rui Costa não está mais empenhado na FIOL 1. Tem um empenho na FIOL 2, tem realmente um empenho, de modo geral, na logística do país, mas nesse trecho, que é o trecho que nos interessa. Se a gente percebe que existe um empenho, que a FIOL 1 voltou à sua atividade, é natural que o porto suja. Porque você não vai construir uma ferrovia nessa reta final aqui da FIOL 1, que está parecendo que é a FIOL 3, né? Porque deveria começar 1, 2, 3 e vai. Ah, não, a 2 está avançando, a 3 e a 1, que deveria estar em pleno vapor, que deveria ter sido concluída já, porque nós temos 17 anos pensando nisso, falando nisso, querendo isso, e lamentavelmente a gente não tem ainda o nosso porto. Lamentavelmente a gente tem apenas um pouco mais de 30%, se não me engano, da ferrovia construída, e eu não percebo um empenho maior do ministro Rui Costa. Por que eu falo do ministro Rui Costa? Porque é a maior autoridade. Hoje é quem mais tem poder dos baianos, quem mais tem poder na República é o ministro Rui Costa. Eu não tenho dúvida disso. Então, é todo um esforço. É o ministro Rui, é o governador Jerônimo, são os senadores da Bahia, os deputados federais da Bahia, todos precisam estar empenhados nisso. Estando empenhado nisso aqui, meu irmão, isso aqui resolve, mas tem que ter um empenho político. É o que o professor Gurita fala, é o que César Porto fala. A gente se encontra praticamente 2, 3 vezes por semana. Nós temos que chegar agora no governador do estado da Bahia, Rui Costa, porque a gente precisa, mais do que nunca, caracterizar que Ilhéus é a bola da vez, porque o mundo cresceu, favorecendo o crescimento de Ilhéus. Inclusive com a ZPE. Todo esse trabalho com a ZPE, que está aqui em Uruçuca, também pode ser engajado, pode ser conglomerado, pode ser acoplado. E do governador nós temos que ir ao ministro, temos que ir ao presidente da República, nós temos que ir aonde for, porque se a FCA, que já saiu, se Vitória continuar crescendo como está, se Salvador continuar crescendo como está, Itaqui, Pecém, os portos as indústrias portuárias do sul do Brasil é uma coisa fantástica. Portonave é um negócio fantástico. Itajaí, fantástico. Tudo cresce, são indústrias portuárias. Isso acontece no nosso país, no nosso Brasil. E a nossa Ilhéus literalmente parada. E eu não vejo, eu aí quero fazer aqui, antes de fazer a provocação com o governador, eu queria provocar os economistas, os administradores, os empresários, toda a rede de cabotagem brasileira. Que lugar no mundo tem uma competitividade melhor do que a nossa Porto Sul, FIOL, FICO, ligação bioceânica? Esse projeto que eu fiz, eu mostrei em 4 ministérios, que nós fizemos, em 4 ministérios, em todas as secretarias, na Agência Nacional de Turismo. Eles conhecem isso com a palma da mão. Então, é um investimento que vai fazer com que a região da Bahia cresça, a região do oeste da Bahia cresça, a região sul do Brasil cresça. Não tem impedimento nenhum de teoria econômica, de equação econômica financeira, que não viabilize isso. Então, governador Rui Costa, por favor, receba a doutor Gurita, receba a doutor César Porto, receba a doutora Enilda Mendonça, para que a gente possa explicar melhor que a geração de riqueza é na veia, como eles falam.
e que a gente possa voltar a trazer Ilhéus no tempo de Jorge Amado, numa linha de crescimento internacional. Em Xangai hoje, sai 2, 3 navios de 450 a 480 mil toneladas por dia. Um deles podia chegar no Porto Sul. Chega em Santos. Entra na fila de Santos, que está. Santos está investindo bilhões agora para fazer com que Guarujá chegue em Santos. Para que um túnel submerso para facilitar a logística. Então, se o mundo está nessas condições, se Itaqui há 10 anos atrás era só minério e hoje é tudo, nós precisamos fazer isso. O túnel em Santos com Guarujá é um sonho de mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Inclusive o presidente Lula esteve com o governador Tarcísio e fizeram o lançamento desse túnel, deve ter aproximadamente 2 meses. E foi uma apoteose por conta do anúncio desse túnel. Então o mundo está investindo milhões pela condição internacional. Aline Vilas Neto, imagine, os Estados Unidos hoje têm 31 trilhões de dólares de PIB. A China, 20 trilhões de dólares de PIB. Na sequência, você tem os grandes países da comunidade com 4. Alemanha, Inglaterra, e depois na sequência com 2. Espanha, Itália, Brasil, Índia, com 2 trilhões. A China e os Estados Unidos, com 20 e com 30, é o líder do interface internacional. O maior comprador chinês é americano. Tem 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos usando tudo que a China produz. Tanto a linha chip, tanto a linha de TI, tanto a linha dos carros. Os carros Chevrolet hoje, da General Motors, no mundo, são projetados na China. Então, todos os tênis, toda a roupa, todo o vestuário é chinês. E esse navio chega com 28 mil teus, que é container, na Flórida, e supre. 3 dias depois chega outro navio. E são bilhões de dólares que estão sendo negociados. O chinês está feliz da vida, o americano está feliz da vida, porque a China tem um custo competitivo menor. O mundo capitalista coloca tecnologia na China. A China é o comunismo e o socialismo, que adota a tecnologia do capitalismo. E a China saiu de um PIB de 2 trilhões para 20 trilhões. Em 15 anos, a China cresceu 10 vezes. Então, essa é a realidade do mundo. Então, Xangai hoje é um império, Roterdã é um império, Barcelona é um império, e eles conseguem, nesses impérios, criar um grande problema, que Barcelona tem hoje, que Portugal tem hoje, que a Grécia tem hoje, que a Itália tem hoje, que o México tem hoje, que é o excesso de turista. Porque o mundo civilizado, o mundo atual, o mundo vive totalmente interface, através dos streams, através da rede de satélite, através de Elon Musk. Todo mundo está online, todo mundo está conectado. Então, 6, 7 nações do mundo estão na fila de Barcelona, estão na fila de Mykonos, estão na fila da Grécia, da Itália, estão na fila de Venise. E todo mundo bilionário, todo mundo rico. Então, é o que o professor Gurita fala e defende, a Nilda fala, César Porto. Só que nós precisamos agora fazer com que a realidade internacional... Eu estou com esse projeto praticamente há 11 anos nesta guerra. Sou de Ilhéus, sou Berbert Tavares, passei 30 anos, tiveram paciência comigo, me ensinaram. Eu aprendi lá fora durante 30 anos, não foi 30 dias, não, foram 30 anos que eu tive a honra de trabalhar com o Dr. Norberto, com o Dr. Eliezer, com o Ike Batista. São visionários e que ouvir o mundo crescer, perpetuar e ser rico, e as pessoas, Aline, terem qualidade de vida, todo mundo ter comida na mesa, todo mundo ter dignidade. O nível de violência diminui muito, o nível de potabilidade aumenta muito. Quer dizer, as pessoas começam a ter preservação da ESG, que é o meio ambiente. Quer dizer, tudo se equilibra com a geração de riqueza, porque você tem que ter um start. E o start da logística internacional e o start do turismo, hoje é um carro-chefe. E você não entra hoje em Barcelona, doutor Vila. Você tem que fazer uma programação, você tem que pagar na alfândega para poder entrar e tem que ter fila, porque está lotado. Barcelona hoje está recebendo 80, 90 milhões de turistas por ano. E o nosso Brasil, 7. A população de Barcelona está se manifestando contra a superlotação.
fazendo inclusive guerra interna, né, para diminuir essa quantidade de turistas que vão a Barcelona. Não só Barcelona e tem vários outros destinos turísticos que estão nesse mesmo patamar. A gente espera que o mais rápido possível a gente consiga ter boas notícias em relação ao retorno, à retomada da FIOR, porque é isso que a gente quer. E a gente quer uma definição em relação à Bamin. Claramente, a Bamin não tem mais condições de se manter. Que seja comercializada, que seja vendida. Ninguém questiona isso. O questionamento é que não mude o nosso traçado, né? Diga, Fia. Guido mandou uma mensagem. Querido Guido Paternostro, tá lá em Salvador. Guido, oi querido, diga aí, dá a voz. Bom dia, Vila, Aline, ouvintes. E um bom dia especial a Éder Mendonça. Esse aí é um baiano retado mesmo, viu? Como se diz. Ô Éder, para o ano de eleições, você deveria divulgar quais são os parlamentares que têm levantado a bandeira da FIOL, que têm ajudado, entendeu? Para poder a gente ter conhecimento e poder fazer uma votação nessas pessoas para que a FIOL se realize. Não é? Porque para o ano vai ficar cheio de político aí atrás de voto, né, dizendo que fez, que aconteceu. Então é a hora a gente dar e demonstrar nossa força. Um abraço, Éder, você é um baiano retado mesmo. Querido Guido Paternostro, uma figura que tem um grande carinho. Ele complementou aqui, completando, Ilhéus já foi bola da vez várias vezes. O problema é que só chutam para fora. Nada de fazer Ilhéus desenvolver. Mandou uma foto de vila aqui, maravilha, maravilha. Maravilha, tá vendo aí? Que é uma figura que pensa, tá fora de Ilhéus, tá morando em Salvador, mas não despluga de Ilhéus, tá o tempo todo pensando em Ilhéus e querendo o crescimento de Ilhéus, nosso querido Guido Paternostro. Querido Guido Paternostro, que eu tive a honra de conhecer a família toda, uma família maravilhosa, libadíssima. Quando eu voltei para Ilhéus, 30 anos depois, Guido era o dono do Vesúvio. E eu tive uma casa de show em Salvador, Rock in Rio, e eu ficava maravilhado pelo trabalho que ele fez no Vesúvio, a excelência do Vesúvio, a competitividade do Vesúvio, ele, a esposa dele. Quer dizer, naquele momento o Vesúvio poderia retornar ao tempo de Gabriela, retornar ao tempo de Jorge Amado. Só que a economia de Ilhéus não cresceu, a economia de Ilhéus recrudesceu. E a gente perde um talento vivo como é um homem como o Guido, que conhece o mundo, conhece o Brasil, fez um brilhante trabalho de entretenimento, de serviço, de restaurante, de receptividade, só que não teve turista para frequentar o Vesúvio. O nosso Vesúvio está fechado todo domingo. Então é exatamente isso que não pode acontecer, foi o que ele falou, a bola fora. Nós temos que ter a atratividade da trade internacional, a atratividade do turismo, para que a terra Ilhéus, a terra de Gabriela, de Jorge Amado, possa abraçar uma competência como é Guido Paternostro. Ele não teve campo para jogar. E ele tem conhecimento, ele tem inteligência, ele tem caráter, é um homem de bem. E ele teve que ir embora de Ilhéus porque, de repente, é melhor trabalhar no Rio, é melhor trabalhar em Salvador, é melhor trabalhar em Aracaju. Então, Guido, me permita eu aproveitar a sua fala para pegar esse gancho, para dizer quantos Guidos estão aqui que poderiam ser expoentes internacionais, expoentes nacionais de serviço, de indústria, de comércio, de CDs, de hub, gerando riqueza. O doutor Guido Paternostro podia estar contratando 100, 200, 300 mil pessoas. O nosso Rock in Rio em Salvador contratou 400 pessoas direto. Então, é exatamente isso que Ilhéus precisa. Governador Jerônimo, nós queremos trazer receita. Senador, ministro Rui Costa, nós queremos trazer receita. É o que Gurita pede, é o que César Porto pede, é o que Enilda pede, para que a gente possa gerar riqueza e emprego, para que a Bahia volte a ter a posição de destaque. Meu bisavô, Misael Tavares, fez o Ilhéus Hotel, fez a Associação Comercial, investiu muito. Por que nós, que somos herdeiros dele, por que Guido Paternostro não pode fazer o mesmo? Porque não tem economia circulante, porque não tem geração de riqueza, como tem em Vitória, como tem em Salvador. Parabéns para eles. Quero parabenizar a Mitsui, quero parabenizar a Brookfield, quero parabenizar a Vale, vocês estão de parabéns. Agora, permita que a melhor logística internacional de América do Sul aconteça, pelo poder da Bahia, pelo poder da história do Brasil, e que os vereadores de Ilhéus consigam, como vereadores de Itabuna também,
Eu tenho que incluir também uma pessoa que tem lutado muito, que é o nosso prefeito, Valderico. Valderico precisa de receita. Não adianta Valderico ter o caráter, a dignidade, a prestação de serviço, a competência em querer trabalhar, se ele não tem renda para fazer os projetos. Dr. Guido Paternoste não fez porque não teve renda. E tem expertise, tem caráter e tem competência. E tem uma experiência muito grande no mercado financeiro. Guido, ele é oriundo do mercado financeiro. Sim, senhor. Entendeu? Então, além da expertise no entretenimento, ele vem com a bagagem do mercado financeiro. Pois é, o Project Finance. Mas o que aconteceu com o nosso doutor Guido não pode acontecer com o nosso doutor Valderico. Valderico, ele, em castelhano Valderico, ele tem que ter receita via logística e principalmente também agora a curto prazo, turismo. Eu volto a repetir, Vilas, olhando no seu olho, nós temos um delta do Rio Cachoeira, o delta do Rio do Engenho. Nós temos os manguezais, nós temos a maior riqueza do mundo hoje, que é o hidrogênio verde. Nós temos a Baía do Pontal, nós temos a costa norte, a costa sul, a orla atlântica, nós temos uma praia que é um talco, nós temos uma condição de montanha, nós somos um micro Rio de Janeiro, só que nós temos uma baía incrustada, e nós temos um manguezal incrustado, e nós temos um delta incrustado, que poderia ser uma Venise hoje. O delta do Cachoeira poderia ser um lugar navegável para ter uma exportação, para ter fila de 2, 3 meses, com os passaportes na alfândega. Então, se a logística acontecer, o turismo vem atrás. O Valderico, que é um cara novo, que é um cara vibrante, que é um cara que quer atuar, que tem projetos para isso, ele pode pegar esse link e fazer com que o comércio, que é a trade, e o turismo, com a presença do japonês, do coreano, do chinês, do inglês, para que a gente possa chegar no Rio do Engenho, com milhares de pessoas, o poder náutico que a Baía do Pontal tem. Essa ponte ficou lindíssima, nós temos um interface muito grande, a água morna que nós temos, a nossa água não é gelada. Eu morei no Rio 14 anos, é lindo, é maravilhoso, mas no inverno a água do rio está 3, 4 graus. E no nosso inverno a água aqui está a 22 graus. E no verão a 30. Então, eu como filho de Ilhéus, eu como Berbert Tavares, eu fui peão de trecho, eu aprendi durante 30 anos, eu conclamo, e falo aqui por Gurita, falo aqui por César Porto, estávamos o sábado todo trabalhando sobre isso, com Enilda, com todos os vereadores, Rúbia, que, governador, por favor, recebam os vereadores de Ilhéus, para que a gente possa minimizar e otimizar os projetos de logística. Esse projeto eu fiz, eu tive a honra, nós fizemos com os vereadores, todo mundo junto, são 10 anos de trabalho, para que o ilhéense tenha renda, para que a prefeitura tenha tributo, mas é a prefeitura de Itabuna, de Itacaré, de Piauí, de Itajibá. Jiquié e Itajibá é um celeiro minerário que pode transportar 200, 300 milhões de toneladas por ano pelo Porto Sul. Nós temos granito, nós temos quartzito, nós temos quartzo, nós temos tudo, grafite, aqui dentro de Itajibá, de Jiquié, que pode sair por aqui, Piauí. Então é um crescimento exponencial para todos. Vila, eu não sou um sonhador, eu sou um estudioso. Eu virei visionário porque me ensinaram, o doutor Norberto me ensinou assim, infelizmente já foi, o doutor Eliezer me ensinou assim, infelizmente já foi, doutor Baiardi, doutor Lindenberg Matos, foram os expoentes da Odebrecht, da Vale, das grandes empresas do Brasil, da Constran, da Queiroz Galvão. Eles me ensinaram, e em 30 anos eu só tive uma opção: aprender. Eu na África, eu morei 5 anos na África, eu trabalhei na Europa, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na América do Sul, em todos os países, Peru, Colômbia, Venezuela. Por favor, entendam que nós temos uma mega oportunidade, que os vereadores de Ilhéus estão certos. Eu estou saindo daqui, eu vou para a Câmara agora, eles vão abrir uma fala minha, eu vou ter a honra de falar mais uma vez lá, para que o mundo perceba que isto viabilizado, o mercado internacional investe. Eu tive a cadeira de estúdio de Salvador e conseguimos encaixar a demanda internacional com a nacional, e a Johnnie Walker investiu, a Coca-Cola investiu, as cervejarias investiram, os produtores de chocolate investiram. Nós podemos ser o foco de destino de uma Lindt, de uma Godiva, de uma Cacau Show mundo.
porque agora é a bola da vez com o cacau gourmet nosso. O cacau que está vindo do platô, do oeste da Bahia, de Barreiras, que é o cacau 500, imagine 500 toneladas por hectare, por hectare. Eu chego a me emocionar, porque meu pai, eu sou de Uruçuca, de Ubaitaba, de Aurelino, e quando a gente produzia 20 arrobas por hectare, era uma bênção. Motivo de comemoração. De comemoração, porque nós estávamos botando um cacau híbrido, tirando um cacau pele de ovo, cacau comum. Hoje se fala em 500 arrobas por hectare e o preço do cacau quintuplicou pelas condições de logística mundo. Então a riqueza de logística faz com que aconteça o que aconteceu com o cacau. Isso pode acontecer com o nosso minério, com os nossos periféricos de grão, de proteína, o trigo. Nós temos o melhor algodão do mundo, que é o algodão de São Desidério, que compete com o algodão egípcio. Então nós temos tudo. Eu diria a você, que me ajudou a vida toda, Vila, você, Aline, Neto, Ilhéus pode bater um pênalti com o gol aberto. Porque a posição que a gente chutar vai entrar. Porque a oportunidade nos permitiu retirar o goleiro desse pênalti. Essa é a comparação que eu quero mostrar. Nós temos o melhor carro, nós temos a melhor condição. Se botar na pista, nós vamos ficar entre os primeiros. Então essa oportunidade, governador Jerônimo, eu não conheço o senhor, doutor Rui Costa eu conheço, foi meu cliente no Rock in Rio, uma casa de show que eu tive em Salvador. Rui Costa ia muito, porque os vereadores de Salvador iam muito lá, Emerson José ia muito lá, Tel Sena, e Rui Costa foi alguma vez por amizade por eles. Nós temos uma mega oportunidade da Bahia voltar a ser rica e milionária, porque o mundo foi para essa direção, o mundo foi para essa latitude, o mundo foi para essa performance. O mundo foi nessa escala exponencial. E a gente pode ser Roterdã, a gente pode ser Barcelona, a gente pode ser Mykonos, a gente pode ser Grécia, a gente pode ser Veneza, a gente pode ser Cancún, a gente pode ser Rio de Janeiro. Nós podemos ser os portos do sul do Brasil, nós podemos ser os portos do Paraná, os portos do Rio Grande do Sul. Nós podemos liderar o Mercosul, porque nós estamos de frente para a comunidade europeia. Verdade. Querido Éder, muito obrigado, viu? Sua participação sempre riquíssima, trazendo informações importantes para a gente e nos alertando para que a gente continue cobrando e cobrando muito mais, porque a FIOL é a saída, o Porto Sul é a saída do desenvolvimento econômico dessa região. Fortalecer essa logística é fortalecer o turismo, é fortalecer a economia regional. Muito obrigado, meu amigo. Eu agradeço muito. Se me permita mais um comentário. Com a chegada da ponte, que é uma conquista muito importante, nós vamos ter a 001. Você imagine a ponte com a Baía de Todos os Santos, com a 001, com Maraú, com Barreiras, com Itacaré, com Ilhéus, com o Porto Sul. Nós vamos ser o maior estado do Brasil. Então eu peço a compreensão, desculpe a minha veemência, desculpe o meu otimismo, mas eu tenho 11 anos com esse projeto feito. Deus me iluminou para fazer esse projeto. Esse projeto já existia de Vitória, Espírito Santo, para o Chile. E a condição do oeste do Brasil para o Peru é bem melhor, porque a cordilheira no Peru é bem mais estreita. É 60 km de largura, no Chile é 600 km de largura. Então eu agradeço a vocês, tenham paciência comigo, agradecer ao vereador Gurita, a César Porto, a Inilda, porque nós precisamos conseguir. Nós não temos a chance de não conseguir. Nós não podemos dispensar a melhor condição de importar e exportar, que é o nosso Porto Sul. Deus abençoe a todos, muito obrigado por tudo. Eu estou indo agora para a Câmara, para que os vereadores continuem me ajudando e a gente trocando informação para o bem de Ilhéus. É isso aí. Forte abraço, meu amigo. Bati um papo aqui com Éder Mendonça, especialista em ferrovia e em logística, falando da importância desse corrente de comércio bioceânico, e nós precisamos realmente não baixar a cabeça e não desistir da FIOL 1, a conclusão da FIOL 1 e o nosso Porto Sul. Vamos para o nosso apoio? Daqui a pouco a gente retorna com mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro, jornalismo verdade. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo. Posso sentir mil vozes no ar, a
a música tocar e a notícia surgir. Posso sentir as ondas no ar, sentir você mais perto de mim. Ilhéus FM 105,9. Tô que tô apaixonado por você.